Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começamos com atraso o Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Atraso porque o Trânsito de São Paulo, assim, tem duas opções, ou horrível ou horripilante. Hoje o trânsito está horripilante, nos fez atrasar e atrasos generalizados. Mas estamos aqui, vamos cumprir a nossa função profissional, como sempre, toda quinta-feira. É hábito, eu diria até que, sem presunção, é até a tradição do Repórter Sindical, a gente fazer um programa com o João Guilherme Wagner Neto de balanço. Ano passado nós conversamos várias vezes aqui no programa em razão de vários fatos, inclusive da conjuntura reforma sindical, reforma trabalhista, eleitoral, etc. Mas o balanço não foi feito. Não vamos fazer balanço hoje, não. Nós vamos falar de perspectivas. Então, o João Guilherme Wagner Neto vai, sob sua ótica, nos dizer o que espera o movimento sindical num governo de direita ou de extrema-direita, num momento de forte alinhamento do capital contra os interesses dos trabalhadores, Congresso muito conservador, muito desconexo, meio xepa de feira, judiciário, às vezes, botando as manguinhas de fora, indo além daquilo que é a sua atribuição, e o desemprego, né? A recessão, o desemprego e o agravamento das condições de trabalho, como é que as entidades sindicais podem orientar suas bases, como é que a classe trabalhadora pode reagir. João Guilherme Wagner Neto, obrigado pela sua vinda. Boa noite. E você, homem vivido, experimentado, que já enfrentou poucas e boas, como é que você pensa que nós devemos enfrentar, do ponto de vista sindical, o ano 2019? Sempre falando do ponto de vista sindical, do movimento sindical dos trabalhadores. Eu tenho recomendado que, para que o movimento acerte, para que o movimento tenha um rumo correto, nós abandonemos a contradição entre bolsonarismo e oposição. Porque esta contradição, ela foi enfrentada e resolvida nas eleições com a vitória do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eu tenho recomendado que o movimento sindical trabalhe à base da contradição entre bolsonarismo, que é Bolsonaro, mais seus seguidores, seus agentes, Sim, seus ministros, etc. Da contradição entre bolsonarismo e realidade, tá, que é também, para mim, a contradição entre bolsonarismo e o interesse dos trabalhadores. tá. Quero Perfeito. precisar uma coisa que pouca gente percebeu. Sim, O governo Bolsonaro, até hoje, com menos de um mês de existência, ele tomou apenas 3 medidas diretamente vinculadas ao mundo do trabalho. 3 medidas apenas. salário mínimo, Salário mínimo, que eu vou deixar em último lugar na análise, a extinção do Ministério do Trabalho e a medida provisória 871, essa que coloca obstáculos ao acesso aos direitos previdenciários e retira do sindicalismo rural a prerrogativa de indicar as condições de acesso. Certo. Então, são 3 medidas. Agora, você acha que essas 3 medidas, elas são medidas estanques ou elas têm uma organicidade? Não, elas têm uma organicidade, mas o que eu quero assinalar com essa digressão é que a situação catastrófica em que o movimento sindical se encontra e as agressões que tem sofrido ainda não são o resultado de ações do Bolsonaro e do bolsonarismo. Elas são anteriores. E por que O movimento sindical enfrenta hoje
uma situação catastrófica decorrente de recessão continuada, forte, renitente, Sim. das políticas que foram adotadas durante o governo Temer e, aí sim, das ameaças que o governo Bolsonaro representa e que, por ora, foram cristalizadas em 3 medidas. Repito, fim do Ministério do Trabalho. Sim. É como o jornalista da Arábia Saudita, foi morto e esquartejado. Tá. Suas funções foram distribuídas para 4 outros ministérios. Mas emergiu desse túmulo fedorento o fantasma do Rogério Marinho como grande ministro do Trabalho virtual. Tá. Essa medida tem que ser levada em conta e ela é, mesmo que indiretamente, profundamente antissindical e antitrabalhador. Rogério Marinho, para quem não se lembra, foi o relator da reforma trabalhista e que acrescentou maldades e mais maldades ao projeto original de reforma. E que não foi eleito no ano passado e foi premiado pelo Guedes com uma secretaria no Ministério da Fazenda. Certo. Bem, a segunda medida, que é uma que atualmente está despertando muita atenção, foi a medida provisória 871, que faz parte das 35 medidas anunciadas para os primeiros 100 dias do governo. Sim. E que, a pretexto de fazer uma limpa, fazer uma varredura, fazer uma correção em desvios eventualmente que acontecem no INSS, na verdade coloca obstáculos quase intransponíveis para o acesso dos trabalhadores aos benefícios, aos direitos, principalmente a aposentadoria, e, com inspiração do Rogério Marinho, toma do sindicato rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a prerrogativa, a atribuição de indicar, de validar as condições de requerimento de aposentadoria ou de outros benefícios. Bem, Perfeito. essas são 2 medidas. A terceira. Todos nós ficamos sabendo que no dia 1º de janeiro, no dia da posse, no mesmo dia da posse, o presidente recém-empossado decretou um aumento do salário mínimo. Esse aumento do salário mínimo, ele foi o maior aumento real do salário mínimo nos últimos 3 anos. Não por virtudes do Bolsonaro, porque ele, ao fazer o decreto, ele pura e simplesmente aplicou a lei de valorização da política do salário mínimo, lei que foi negociada pelo movimento sindical depois de sucessivas marchas a Brasília, foi aprovada pelo Congresso em 2015 e, nesta votação, o deputado Bolsonaro, na época PMN, foi um dos 12 deputados que votaram contra a lei. Tá. Portanto, o Bolsonaro, 1º de janeiro, que decreta o aumento do salário mínimo correto, seguindo a lei, Sim. não é aquele que o faz gostosamente, ele o faz constrangidamente. Tá. E eu demonstro isso dizendo que, espantosamente, Bolsonaro escondeu nas redes sociais esse feito dele. Seria natural que ele bravateasse, até Sim. com razão. Olha, eu estou garantindo um aumento real do salário mínimo, que é o maior nos últimos 3 anos. Perfeito. Ele não fala isso. Sim. E ele não fala isso porque as bases de apoio a ele, que eu chamo do empresariado lumpen, não gostaram do fato dele, como presidente eleito, se submeter a uma lei pré-existente ao seu mandato. Certo. Portanto, o Bolsonaro tem 2 medidas fortes contra os trabalhadores e o movimento sindical, extinção do Ministério do Trabalho e a medida provisória 871, e aquela medida do Bolsonaro
que é objetivamente favorável Sim. à luta dos trabalhadores, ele o fez por obrigação regimental, Sem tuitar. sem tuitar. Perfeito. Ele não bravateou em cima disso. Olha, quero dizer que a luta pela política de valorização do salário mínimo, porque todo mundo lembra, nós lutamos com marchas a Brasília e conseguíamos aumentos reais ano a ano. Sim. Até que, por uma grande influência e ajuda do DIEESE e do DIAP, nós conseguimos, em 2015, aprovar uma lei que garantia o ritual. Inflação passada, 2 anos do PIB atrás. Esse processo, ou seja, essa lei que garantiu esse continuado aumento real do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, é tão forte, que se nós fizéssemos um exercício e considerássemos que desde 2003 o salário mínimo não tivesse aumento real, só tivesse a reposição da inflação, o salário mínimo hoje seria R$ 496, ao invés de 988, como é hoje. Metade. 998. 998. Exato. Como é hoje. Ele seria 496. Certo. Metade. Diferença brutal, né? Bem, esta lei que foi aprovada, como eu falei, no Congresso em 2015, ela previu a sua vigência até exatamente esse ano, até 2019. Tá. Então, a situação hoje é a seguinte: não há mais a vigência da lei da valorização do salário mínimo. Tá. De duas, uma. Ou o movimento vai lutar novamente, como lutou com as marchas, para cada ano, portanto, ano que vem, garantir um aumento real do mínimo, ou o movimento sindical vai lutar desde já no Congresso para continuar a lei, para fazer com que uma nova lei, semelhante ou melhor a essa, continue existindo. Tá. Esse é, no meu entendimento, um dos grandes desafios que o movimento sindical, as oposições políticas e parlamentares têm hoje em relação a isso que eu chamo enfrentar a contradição entre bolsonarismo e trabalhador. Por quê? O Posto Ipiranga já disse, o Posto Ipiranga já afirmou, não quero aumento real de salário mínimo. Tá. E disse mais, além de não querer aumento real de salário mínimo, eu não quero vinculação entre salário mínimo e ganhos previdenciários. Perfeito. Então, desse ponto de vista, a luta pela manutenção da política de valorização do salário mínimo, além de ser uma luta objetiva em si mesmo, porque ela garante, e a análise dos números do passado demonstra isso, ela garante renda para o trabalhador, renda para os municípios, circula a economia, melhora o consumo, etc. Além disso, ela tem um efeito muito importante na própria reforma previdenciária. Há cálculos, eu não gosto muito de números, mas há cálculos que demonstram que o simples fato do salário mínimo não ter aumento real pesa muito mais contra o rendimento previdenciário dos trabalhadores de que qualquer reforma previdenciária pretendida. Aliás, você assinalou no seu artigo recentemente. Pois é, esses fatos eles têm que ser levados em conta. É isso que eu chamo a contradição entre bolsonarismo e realidade, ou entre bolsonarismo e trabalhadores. Perfeito. Ele ainda não mostrou a que veio efetivamente. Destruiu o Ministério do Trabalho, fez a medida provisória contra os trabalhadores rurais e aplicou constrangidamente a lei do mínimo, mas é contra ela. Tá. Mas isso ainda não produziu efeito, outras medidas entre os trabalhadores.
Ok. Ele ainda não sangrou o salário mínimo, ele ainda não impulsionou uma política de desorganização e anarquia sindical sob a forma de pluralidade. Ele ainda não viabilizou, não demonstrou a carteira de trabalho verde e amarela. Quer dizer, as maldades ainda são sugeridas. Tá. Como o desmonte da Justiça do Trabalho. Que é também uma questão sugerida. Tá. Então, eu tenho recomendado ao movimento sindical que nós trabalhemos fundamentalmente com a contradição entre bolsonarismo e trabalhadores e realidade. E isso traz uma lição. Não adianta hoje eu querer especular sobre a qualidade, o conteúdo, os temas da reforma previdenciária. Tá. Eu preciso, para armar a minha luta com amplitude, com unidade, com força, eu preciso de precisar qual é essa reforma. Tá. Qual é a agressão pretendida? Que estratos, que setores, que encaminhamento vai ser dado a essa reforma? Tá. Uma coisa é a vontade da resistência. Sim, sim. Isso é altamente positivo. A outra coisa é o rumo da resistência, o caminho dessa resistência, as alianças que podem ser mostradas. Dou um outro exemplo. Medida provisória 871, essa dos rurais. Repara, ela já está valendo. A medida provisória vale como lei desde que editada. O Congresso tem 120 dias para discutir. Se não aprovar, ela entra em desuso. Tá. Mas ela vai ter que ser discutida porque ela tranca a pauta. No entanto, pelas regras, pelo regimento, há 6 dias depois da instalação do Congresso para que se apresente emendas a essa medida provisória. Tá. Então, olha que situação. O movimento sindical, principalmente o movimento sindical dos trabalhadores rurais, tem que se articular desde já com deputados e senadores novos ou reeleitos para apresentar na primeira semana da legislatura suas emendas. Entendi. Ou supressivas, ou modificativas, Tá. com modificação, etc. Portanto, é muito importante, uma coisa que eu até escrevi, o tempo ruge. Tá. Nós temos, em algumas questões, pressa. Perfeito. Ô, João Guilherme, agora você descreve um quadro que ele é claro, mas ele é complexo, né? Você vai falando, você vai vendo as coisas claramente, né? Como se fossem medidas concretas, objetivas aqui em cima da mesa. Mas é uma complexidade de entendimento e de enfrentamento. Eu te pergunto, primeiro, as lideranças sindicais mais combativas, mais atuantes, mais conscientes, estão convencidas e, digamos, informadas a respeito? E o setor que perdeu a eleição e que está ressentido terá grandeza suficiente para superar o ressentimento, para fazer um enfrentamento em cima dessas questões bem apontadas por você? Olha, a primeira questão eu respondo assim. Infelizmente, a nossa dirigência sindical, não diligência, nossa dirigência, os nossos dirigentes, eles ainda têm dificuldade em compreender o alcance grave da conjuntura. Tá. E por que isso? Porque não é só o problema do bolsonarismo, como eu já demonstrei. Os problemas que o movimento sindical enfrenta, eles são decorrentes de uma severa recessão. Sim. E da reforma trabalhista, por exemplo. Vem de antes, portanto, vem de antes. Antes do Claro. Bolsonaro. Agravadas pelas pretensões ou anúncios ou ideias que o Bolsonaro faz circular. Carteira verde e amarela, não ter aumento do salário mínimo, etc. Então, isso provoca uma situação de dificuldades. Agora, eu quero assinalar, estou firmemente convencido que o momento que já foi positivo da unidade de ação formal das centrais, que se caracteriza por emissão de notas, está superado. Tá, Não ajuda hoje. certo. E quanto à tua pergunta sobre a oposição, Tá.
eu acredito que, enquanto a oposição trabalhar com a contradição que vigorou durante as eleições, Sim. ou seja, Bolsonaro e a oposição, e não trabalhar com a contradição entre Bolsonaro e o interesse dos trabalhadores, o interesse das pessoas, a vida diária das pessoas, ela não terá grandes condições de ajuda. E aqui quero fazer um elogio. Eu me reuni outro dia com o deputado Rui Falcão, do PT, o mais votado aqui, deputado federal em São Paulo. E me surpreendeu positivo e agradavelmente o empenho que ele demonstra em travar a luta pela manutenção da política de valorização do salário mínimo. Interessante, muito bom. Me surpreendeu como o fato de um dirigente da oposição, e principalmente um dirigente do PT, que é o partido hegemônico da oposição, formular com clareza o peso estratégico que tem para a sociedade, para os trabalhadores e também para a oposição, o peso estratégico da resistência em torno da política de valorização do salário mínimo. Muito bem. Nós estamos conversando hoje com o João Guilherme Wagner Neto, consultor sindical, falando um pouco da conjuntura e das perspectivas. E o João Guilherme aponta questões concretas que precisam ser enfrentadas e preparo no enfrentamento. E aí, João Guilherme, eu quero citar o fato que às vezes é lateral, mas que nós tomamos uma bola nas costas. As passagens de transporte subiram 7,5% em São Paulo, o dobro da inflação. Eu vi, apesar que não... Eu ouvi, melhor dizendo, silêncio do sindicalismo. Não seria uma bandeira importante de ter sido empunhada até para a gente mobilizar o nosso pessoal e, digamos, fazer uma unidade na prática em cima de um problema efetivo dos trabalhadores? É óbvio, quando nós subestimamos o reajuste das passagens, que, diga-se de passagem, foi o dobro da inflação do período, ou seja, aquilo que nem a lei garantiu para o salário mínimo, prefeitura e Estado aqui fizeram um aumento abusivo. É o dobro da inflação. No entanto, esse dobro da inflação pesando sobre as passagens, ele, além de criar dificuldades para a imensa maioria dos trabalhadores, pensa só no Vale Transporte, as dificuldades que vai ter renegociar com o novo valor. Ele cria claramente uma dificuldade adicional para a massa de milhões de desempregados da cidade de São Paulo, que precisam de condução barata para ter acesso à busca de emprego, etc. Uma das ideias que já foi, inclusive, testada e trabalhada, mas depois foi abandonada, é a ideia exatamente de fazer valer uma lei já aprovada na Prefeitura de São Paulo, que cria o passe do desempregado. Essa lei já é lei. Tá. Ela não tem sido aplicada por, digamos assim, detalhes técnicos. Tá. E é um absurdo. Sim. Então, uma das possibilidades ainda existentes, porque antes tarde do que nunca, é o movimento sindical, principalmente o movimento sindical dos grandes sindicatos que têm base em São Paulo, metalúrgicos, bancários, comerciários, hoteleiros, o pessoal que tem base em São Paulo, se articularem rapidamente para exigir, contribuir para exigir a efetiva aplicação dessa lei, que é a do passe livre para o desempregado, com modalidades, etc., que é uma forma concreta de ajudar, como o Mano Brown fala, ajudar o fundo do quadro a sobreviver e agir com mais dignidade, etc. Tá, perfeito. João Guilherme, vamos pedir licença um instante para que fale aqui o DIAP, o Toninho Antônio Augusto de Queiroz, analista político, diretor do DIAP, e seguramente, eu brinco assim, lá na agência sindical, fala, as duas pessoas que mais sabem sobre o Brasil, o Renan Calheiros e o Toninho. O Toninho sabe muito. E vamos ver o que o Toninho tem a nos dizer nessa mensagem hoje ao repórter sindical. Podemos ir lá, Eduardo? Ok? Olá, Franzinho.
esta semana vou falar das duas primeiras medidas provisórias do governo Bolsonaro. Elas são uma demonstração do tipo de mentalidade do governo e que simbolizam claramente qual é o tratamento que será dado aos trabalhadores pelo governo Jair Bolsonaro. A primeira medida provisória, 870, trata da reestruturação administrativa e dentro dessa reestruturação há o esquartejamento do Ministério do Trabalho. Ou seja, extingue-se o Ministério e leva-se as suas atribuições de competência para o Ministério da Economia, que não tem qualquer sensibilidade de natureza social. Ou seja, o objetivo é realmente desmontar e desregulamentar os direitos dos trabalhadores. A segunda medida provisória, 871, trata de 3 temas. Trata do auxílio-reclusão, da pensão por morte e da aposentadoria dos trabalhadores rurais. E, do mesmo modo, sob o pretexto de combate a fraudes e irregularidades, ataca direitos históricos dos trabalhadores, como, por exemplo, dos trabalhadores rurais. Essa medida retira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais a prerrogativa de atestar, de validar a condição de trabalhador rural para efeito de aposentadoria, de modo que são medidas que sinalizam claramente no sentido de completo descompromisso com a área social. Um abraço e até a próxima. Muito bem, Toninho, Antônio Augusto Queiroz, muitíssimo obrigado. Um abraço ao pessoal valoroso, o pessoal do DIAP, do DIES. Depois eu quero perguntar um pouco para João Guilherme também, em que sentido e de que modo esses institutos podem ajudar o movimento sindical a entender, né, fazer a leitura da realidade concreta e orientar ações efetivas. Mas agora nós vamos fazer 2 ou 3 perguntas pela nossa Ariane Soares. A Ariane Soares é jornalista da Agência Sindical e comparece religiosamente aqui a todos os programas para encaminhar as perguntas. Ariane, vamos fazer 2 ou 3 perguntas para o João Guilherme? Já pode fazer ao mesmo tempo, que aí ele já resolve e a gente toca o programa. Você acha melhor assim? Sim. Vamos lá, então. Vamos, então, encaminhar 2 perguntas ao João Guilherme. A você, internauta que nos acompanha, muito boa noite. Boa noite, João Guilherme. Boa noite, João Franzin. Vamos iniciar, então, com a pergunta do Val Gomes, jornalista da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e também do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ele pergunta assim: João, você gostou da exposição fotográfica dos 86 anos de lutas e conquistas dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo? Só lembrando que é uma mostra que o Sindicato dos Metalúrgicos deu início aí na semana passada e vai até o dia 15 de fevereiro, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. É na sede do sindicato, que fica na Rua Galvão Bueno, número 782, Liberdade, próximo ao metrô Joaquim. Entrada franca, hein? Não paga nada. Francas. Vamos para a segunda pergunta? Carolina Rui, coordenadora do Centro de Memória Sindical, ela diz assim: haverá uma assembleia das centrais no dia 20 de fevereiro. Tem sindicalistas falando em construir uma greve geral. Você acha que tem força para isso? Que é o caso? Ou que ainda é melhor tentar um diálogo, algo que as centrais estão tentando, né? E já até enviaram uma carta para o presidente. Então, respondendo primeiro ao Val, adorei a mostra. Ela é a recuperação, através de fotos, da história do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que é, no meu juízo, na minha concepção, a mais importante entidade sindical da história sindical do Brasil. Tá. Achei extremamente importante a mostra, porque ela, intrinsecamente, estou falando difícil, ela ressalta o papel da comunicação sindical. Porque se as fotos foram batidas, foram para ser publicadas. Sim, se sim. foram para ser publicadas, tinha de ter veículo. Se tinha de ter veículo, tem comunicação sindical. E naquela época eram veículos impressos, que não tinha internet. Impressos, e se usava até cartaz, coisas que hoje a internet multiplica. Uma observação, Val. Acho tão importante a exposição que eu recomendaria ao sindicato, com muita força,
que organizasse visitas coletivas dos delegados das empresas. Olha aí. Trabalhasse com a ideia de que garantisse, na sua relação com as empresas, que tal ou qual dia eles seriam liberados, ou fim de semana, mas fossem organizadas visitas guiadas, orientadas, discutidas com os nossos delegados ou trabalhadores. Sim, sim. Como, por exemplo, hoje, que estamos gravando, dia 24, Sim, sim. que é o dia do aposentado, teria sido uma excelente oportunidade de uma visita ligada também a lazer, ou Sim, até sim. um café com um bolinho, que homenageasse os delegados. Bolinho de chuva, né, já que choveu pra caramba Bolinho aqui em de São chuva. Paulo hoje. Carol, as centrais, elas decidiram uma reunião ampla no dia 20 de fevereiro, com a perspectiva de exatamente balancear quais são as suas ações, qual é a sua tática. Até mesmo porque, como eu já afirmei aqui, nós não sabendo a proposta efetiva da reforma previdenciária, não temos as melhores condições de traçar a tática efetiva de resistência a ela. Ora, essa reunião, portanto, espera-se que até ela já saibamos o conteúdo da proposta. A ver. No entanto, eu acredito que é extremamente prematuro a palavra de ordem de greve geral a partir do 20 de fevereiro. E por quê? E eu vou dizer por quê. Eu não acredito no que se chama construir a greve. Não acredito. Exceto os elementos organizacionais permanentes que a entidade possua, ou seja, delegados, capacidade de ter imprensa própria, capacidade dos diretores serem verdadeiros dirigentes dos trabalhadores, líderes dos trabalhadores, que são condições permanentes, eu não acredito na ideia de construir uma greve, e com muito mais razão, construir uma greve geral. Eu costumo dizer, Carol, que o trabalhador vai à greve assim como uma torcida no campo de futebol se levanta quando tem um gol ou um pênalti. Tá. É preciso ter um gol ou um pênalti para a torcida se levantar. Ela pode acompanhar o jogo, passiva, mas para se levantar, ela precisa do gol ou do pênalti. E tem mais. Quando há um gol ou um pênalti, as torcidas, mesmo adversárias, se levantam juntas. Uma para adorar o gol, outra para criticar o juiz e por aí vai. Eu não acredito numa estratégia chamada de construir a greve geral. Diferente da estratégia de construir as estruturas de poder, de representatividade, de eficiência da direção sindical. Perfeito. João Guilherme, o enfrentamento de tudo isso que você já expôs aqui com a clareza habitual, eu quero crer que não haja só um caminho, não é? Nós tivemos aqui até uma experiência que foi o Brasil metalúrgico e que, por uma razão ou por outra, parou, né? Tá, digamos assim, em ponto morto. Para que a gente não cometa nem erros por excesso e nem por omissão, por onde você acha que o movimento sindical deve começar a mobilização, por onde é que deve armar táticas e quais seriam os caminhos? É conversar com o Congresso Nacional? Por exemplo, duas preocupações que eu tenho. Que papéis teria o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e o DIESE, que faz assessoria econômica, nesse momento? O primeiro desafio ao movimento sindical, e que sem que ele o resolva, o enfrente, não haverá futuro, é a sua própria existência. Hoje, a primeira tarefa do sindicato, das entidades, é continuar existindo. Ou seja, sobreviva. Sobreviva. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é garantir a resistência, a capacidade de se indignar e de resistir e de fazer isso de maneira unitária. Tá. As diretorias unidas,
a diretoria, a sua base unida, os trabalhadores unidos. Então, existir, resistir e aí, a partir daí, criar as condições de luta. Por exemplo, as relações com o parlamento. Elas são extremamente difíceis, complicadas, até mesmo porque, durante anos, nós cometemos o erro de falar numa fictícia bancada sindical. Tinha a bancada da bala, a bancada do boi, e a gente falava em bancada sindical. E isso foi uma verdadeira armadilha, porque, estritamente falando em bancada sindical, nós caímos de 50, que já era exígua, para menos de 30, como será em fevereiro. Então, nós temos de construir, e aí, auxiliados pelos partidos, pelas direções partidárias, nós temos de construir relações e alianças com os parlamentares. Um exemplo típico é a medida provisória 871. É preciso que, rapidamente, nós nos articulemos com deputados e senadores para, na primeira semana da nova legislatura, já aparecer e já entrar com as emendas, etc., porque senão perde o prazo. E aí o DIAP passa a ter um papel fundamental. Nessa luta concreta, o DIAP passa a ter um papel fundamental. Ao mesmo tempo, nós vemos hoje, e isso é fato, grandes dificuldades de sobrevivência do DIAP, assim como do DIEESE. Então, há uma contradição. Exatamente no momento em que o movimento sindical precisa do máximo apoio e auxílio, as duas grandes entidades intersindicais capazes de prestar esse auxílio, o DIAP, na relação com o Parlamento e Brasília, e o DIEESE, em relação às condições de negociação, de valores, de índices, etc., elas estão com imensa dificuldade. Eu acredito que, se o movimento sindical tiver juízo e perspicácia, ele ajudará de maneira efetiva a que essas duas entidades não só sobrevivam, como as entidades sindicais, elas têm que sobreviver, mas que possam produzir cada vez mais melhores contribuições para a nossa luta. Perfeito. Só a título nem de esclarecimento, só para informar, às vezes as pessoas nos acompanham e perguntam que crise sindical é essa? Porque durante algum tempo se trabalhou com a versão maldosa de que o movimento sindical nadava em dinheiro. Isso nunca aconteceu verdadeiramente. O sistema S pode ser que sim, mas o movimento sindical não. Então, na verdade, a lei trabalhista 13467 acabou com o imposto sindical. Nós tivemos também grandes problemas com a atuação muito ranhenta do Ministério Público contra a contribuição assistencial e decisões muito negativas e contaminadas pela questão midiática do judiciário em eventuais descontos que o sindicalismo fazia aqui e ali, salvo abusos que há em um outro lugar, mas não é a regra, isso não é a regra. Bom, então isso criou a conjuntura de enorme dificuldade econômica para o movimento sindical. E fazer boletim, fazer jornal, fazer vídeo, fazer este programa aqui, por exemplo, isso custa dinheiro. É preciso ter recurso. Agora, João Guilherme, ainda avançando aqui na questão de enfrentamento da situação e da perspectiva. Eu noto um retumbante silêncio do governo Bolsonaro em relação ao mundo do trabalho. Não há sinais de diálogo, não há qualquer Twitter no sentido de dizer assim, daqui 2 meses nós vamos também pensar se a gente vai receber o movimento sindical, vai conversar com esses caras, embora a gente não goste da CUT, aquele jeito do Bolsonaro, né? Vamos ver que tá ok? Não tem nenhum tá ok para o movimento sindical. Por que esse silêncio? A que você atribui? Eu atribuo basicamente ao padrão de formação do personagem Bolsonaro, um militar enquadrado, que teve a sua carreira interrompida, mas manteve sua
formação, suas tradições, sua maneira de ser militar. No fundo, o Bolsonaro desconhece movimento sindical, embora ele seja acusado pelos liberais de corporativo em relação aos militares. Então, a perspicácia que ele tem, a proximidade que ele tem, a consciência que ele tem a respeito do que seria ação sindical é a ação corporativa das corporações que ele já defendeu. Militares, bombeiros, polícias militares, etc. Ele não tem a mínima percepção da realidade sindical dos trabalhadores. Chego a dizer que nem mesmo da realidade sindical do funcionalismo público. Ele não tem. Então, o principal eixo de preocupação do Bolsonaro, ele não passa pela relação com o movimento sindical. Ele é deformado a respeito das relações do trabalho, tanto que ele terceirizou isso para o posto Ipiranga, que vai tentar lixa grossa nas relações do trabalho, mas, em termos sindicais, ele não tem nem a percepção do Rogério Marinho de nos destruir. Ele desconhece. Por exemplo, as centrais, num gesto que eu considero correto, de instituição para instituição, enviaram uma carta unitária revelando nossos propósitos e demandando negociações, conversas e explicações, e até hoje ele não deu resposta. Ele trata o movimento sindical com mais desprezo do que tratou a imprensa internacional em Davos anteontem. Perfeito. Muito bem. O Edu está me sinalizando com algumas coisas, Edu, mas a última reportagem que a gente colocaria no meio do programa, a gente deixa no finalzinho para encerrar o programa com a reportagem. E a mensagem que é do Sintoresp, eles nos compreenderão que no programa de hoje a gente não vai exibiremos em outra oportunidade. João Guilherme, nós, e você mais do que eu, enfrentamos a ditadura, e você de forma mais, digamos assim, direta, pelas posições que você tinha, pela sua militância partidária, etc. Nós temos um governo que ele tem uma forte composição militar, né? A Folha deu mesmo 45 cargos importantes, ou seja, os militares estão na máquina do governo, embora o regime não seja ditadura. O Bolsonaro foi eleito. Ele teve 57 milhões de votos, e isso é inequívoco, é indiscutível. Se teve Facebook, se teve fake news, aí é outra discussão. Mas a sua eleição é concreta, é real, indiscutível. Esse elemento militar, em que ele tem semelhanças e em que ele tem diferenças com o regime da ditadura? Primeiro, não é ditadura. Tá. Todos os militares que foram ao governo, eles foram ao governo a partir de uma escolha democrática do povo. Ou seja, o povo elegeu o Bolsonaro compõe o ministério, eventualmente ministros chamam tal ou qual militar para assumir posições. É interessante perceber que praticamente cada analista do governo Bolsonaro reagrupa as forças do governo de maneiras as mais interessantes. Qualquer que seja o reagrupamento que é feito, os mais diversos reagrupamentos feitos, sempre se chega ao momento do núcleo militar. E, portanto, esse núcleo é indiscutível. Há um conjunto de personalidades militares que fazem parte do governo e têm nele tanto peso que são caracterizados como o grupo militar. Tá. Eles têm ainda a ver, porque isso tudo está naquela condicionante que medidas ainda não foram executadas, tomadas. Inclusive a reforma da Previdência e os militares. A reforma da Previdência e os militares, que nós não sabemos qual a relação entre uma coisa e outra. Sim. Porque um dia se diz algo, no outro dia se diz o contrário, e amanhã se diz nenhum dos dois é o terceiro. Por aí vai. Então,
ainda é muito cedo para a gente, digamos assim, fazer uma radiografia do comportamento desses militares, até mesmo porque não é claro que eles têm, todos eles, uma orientação comum, a menos a orientação de seguir as orientações do governo. Claro. É óbvio, por exemplo, que há uma resistência militar na própria reforma da Previdência. Sim. É óbvio também, isso é público, que há uma resistência dos militares a aventuras belicistas que outros países, Estados Unidos, têm acenado para que o Brasil assuma ou faça, óbvio. Assim como tem hoje uma preocupação dos militares com a síndrome de 1964. E o que seria isso? O Exército Brasileiro ficou muito magoado com o seguinte: a burguesia, a reação brasileira, a reação civil brasileira pediu que os militares dessem o golpe. Criou as condições. Eles deram o golpe. Deram o golpe e se chafurdaram durante os anos da ditadura. Em sangue, em crime, em repressão, até mesmo em roubalheira, e a burguesia tirou o time, redemocratizou o Brasil e deixou os militares pendurados na brocha de que eles eram os únicos responsáveis da desgraça. Correto. Eles têm esse trauma até hoje. Tá. Em que medida estaremos entrando numa aventura que hoje é querida pelos liberais, pela burguesia, pelas agências da burguesia, etc., e amanhã, ou muito mais cedo do que amanhã, novamente puxa o nosso tapete. Então, há uma preocupação de caracterizar os militares que participam do governo como peças avulsas convocadas pelo governo e, em nenhum momento, como expressão de um vetor militar do Exército, porque não se diz a mesma coisa nem na Marinha, nem na Aeronáutica. Correto. Então, essa que é a percepção que eu tenho hoje. Perfeito. João Guilherme, nós estamos caminhando para o final do programa e nós vamos terminar hoje com uma reportagem, mas eu queria retornar ao começo da nossa conversa para que você explicitasse essa ideia que eu acho que eu considero um achado muito importante e muito sutil, que é o seguinte: não dá para, depois das eleições, abraçar a disputa, a contenda que houve no ambiente eleitoral, porque o discurso do Bolsonaro nos derrotou. Não é? E o enfrentamento que você chama de contradição, que ele terá com a realidade. Vamos supor, vou citar um outro caso lateral. Mandou embora os médicos cubanos e colocou o que no lugar? Isso é um dado concreto da realidade que ele vai ter que enfrentar. Isso começa a ter fila, morte em hospital, mais gente ali jogada ali nos corredores, etc. E como é que se precisa melhor o enfrentamento e, no bom sentido, a exploração dessa contradição? Olha, para mim é evidente, eu tenho chamado isso sistematicamente de linha Mano Brown. Tá. O corte nas eleições, ele foi entre situação e oposição, ou seja, Bolsonaro ou oposição. E foram manipuladas redes sociais, invocados sentimentos atrasados da população, ou até mesmo sentimentos religiosos, etc. As eleições passaram. Essa contradição já ficou lá atrás. Ela pode ter deixado cicatriz, feridas, etc., sim. Mas ela ficou. Hoje, a contradição séria é o seguinte: o Brasil, economicamente, está numa encalacrada. Socialmente está desorientado, politicamente está dividido. Ora, essa é a realidade. E eu tenho recomendado para o movimento sindical que se apoie nessas contradições para, ao mesmo tempo que resista ao que vem de negativo, consiga falar com o fundo do quadro. Por exemplo, se o movimento sindical se convence que tem que lutar para manter a política do reajuste do mínimo, ele estará fazendo, como fez no passado, uma política que diz respeito a 50, 60, 70 milhões de brasileiros.
Certo. Não só a sua base organizada, mas toda a massa de trabalhadores, formais, informais, desalentados, desempregados, etc. Gregos e troianos. Ou seja, esse é o esforço que eu digo de enfrentar a contradição entre bolsonarismo e realidade ou bolsonarismo e as pessoas. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, muitíssimo obrigado pela sua participação, sempre com clareza, com precisão, com racionalidade, com inteligência. Obrigado mais uma vez. Quero registrar aqui ao final do programa, aproveitando que o serviço de alto-falante da igreja, na cidade onde foi criado, não tinha rádio, então era tudo pelo serviço de alto-falante. Mas o padre é que controlava lá, tá? Porque sempre alguém controla. Eu quero registrar que hoje, lá no Sintoresp, onde a agência sindical também trabalha, eu recebi dois bons amigos e diletos amigos. O Sérgio Gomes, o Serjão, da Alboré, lá esteve, a gente fez uma entrevista para contar sobre a questão aquela luta de limpeza da Praia Grande, jornalista, e também o Marco Damiani, para a gente conversar algumas coisas de divulgação de um acordo que o sindicato fez. Então, obrigado, Damiani, obrigado, Serjão, pela visita. Eu chamo a reportagem agradecendo muitíssimo a Ariane Soares, sobretudo a sua paciência de ficar aqui em silêncio a boa parte do tempo, mas é que o assunto, quando ele tem essa complexidade, não dá para ficar fazendo picadinho. A ideia, ela tem, digamos, uma extensão, e ela precisa ser desenvolvida em toda a sua extensão. Então, obrigado, Ariane, obrigado, Eduardo, obrigado, Éder, a todos que os ajudaram a botar o programa no ar. Vamos com a reportagem da mostra fotográfica dos 86 anos dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, e até a próxima quinta-feira. Um forte abraço. Vamos lá? O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes inaugurou a mostra fotográfica 86 anos de lutas e conquistas. Num momento hoje que nós vivemos sobre ataques sociais, sobre ataques contra os direitos dos trabalhadores, contra ataque contra a organização sindical, e os jovens, os trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho não sabem nem para que serve o sindicato. E aí a gente tem que resgatar e mostrar a história que é. As conquistas que nós temos hoje foi fruto da luta do passado e tentar despertar na juventude o interesse de participar da vida sindical. A mostra teve a coordenação de diretores em conjunto com o Centro de Memória Sindical. Nós juntamos as diretorias do passado, o trabalho sindical, e fizemos uma exposição mostrando a importância do sindicato, dos metalúrgicos, na vida do seu sócio e da sociedade. Tudo que se conseguiu foi através do sindicato. E esses 86 anos mostrou o fortalecimento que o Brasil teve com os sindicatos funcionando de verdade. Resgatar a história é sempre importante mostrar para os trabalhadores que as lutas que geraram as condições de trabalho, que não veio do nada, né? Tudo teve luta por trás. Também compareceram ao evento dirigentes de diversas categorias e outras entidades. A idade desses sindicatos demonstra o tempo que os trabalhadores já se organizam, né, em defesa dos seus direitos, né? Então, esses 86 anos aqui é muito simbólico e demonstra o poder de luta que tem os sindicatos. Nascido da soma de 3 associações de metalúrgicos, o sindicato foi fundado dia 27 de dezembro de 1932. A data de abertura das comemorações, 17 de janeiro, é oficialmente o Dia do Delegado Sindical, em homenagem a Manuel Fiel Filho, operário morto pela ditadura em 1976, após sequestro e torturas. 86 anos de luta, 86 fotos espalhadas pelos diversos momentos históricos do nosso país e do sindicato. E a iniciativa ela tem por objetivo, nesse momento, destacar o papel do sindicalismo na democracia, do sindicalismo na vida social de um país, do nosso país, do Brasil, e o quanto ele contribuiu e o quanto ele pode contribuir, não só para os direitos sociais dos trabalhadores, mas para a defesa dos direitos da população, para a garantia da democracia, da negociação coletiva entre trabalhadores e empresários. São 86 anos de experiência que
com certeza vai irradiar para as novas gerações. Historicamente é muito importante saber da história desse sindicato, cujo carisma é importante para toda a sociedade brasileira. Parabéns aos metalúrgicos. Viva os trabalhadores! Viva os metalúrgicos! Viva o Brasil! Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.